Web Rádio MAP passa a apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Bom dia, meus irmãos, bom dia, Nivaldo. Bom dia, Célia. Bom dia a todos. Então, mais momentos em que vamos estar juntos, estudando esse livro que André Luiz, através de Chico Xavier, nos traz, nos conta essa experiência, esse trabalho dele no mundo espiritual, dessa assistência a esses irmãos no momento do desencarne de cada um deles. E a gente vai reparando, nós já fizemos dois desencarnes, do Dimas e o Fábio, do Fábio. E a gente percebe que são... Quer dizer, Jerônimo já tinha dito isso para a gente. André Luiz, né? Que não existe dois desencarnes iguais. Então, a gente, no desencarne de Dimas e de Fábio, a gente já percebe que os dois são completamente diferentes. E só relembrando, faltam três desencarnes, três assistências Albina, Cavalcante e a que Adelaide. eles irão fazer, que é o trabalho, né, que eles se incumbiram de fazer. E nós já vimos o desencarne de Fábio, já tínhamos visto o de Dimas, aí vimos o de Fábio, e nós estamos no capítulo 17. Rogativa singular. Rogativa só fazendo singular. uma observação, né, Célia, do que você falou, que nós não temos dois desencarnes idênticos, iguais, porque nós somos seres diferentes. Né? Então, cada um de nós tem a sua bagagem de conhecimento, de entendimento, de bondade, de merecimento. Então, cada um de nós vai ter uma história diferente. Nós somos individualidades diferentes. Então, nós temos vamos ter essa vida diferente, essa individualidade, vamos ter, evidentemente, na hora da nossa passagem, do nosso desencarne, né? E esperamos que seja realmente o desencarne, né? Não só uma morte, né? E a diferença, a gente já falou aqui, né? A gente pode morrer, todos nós vamos, mas desencarnar, ou seja, o espírito se libertar desse corpo físico, esse é o desencarne. E nós vimos aí exemplos como o André Luiz está nos trazendo. O Dimas, né? Ele levou um pouco mais de tempo com aquele cordão de prateado. O Fábio foi imediatamente após o desencarne já liberado, né? Então são coisas diferentes que vai depender exatamente do nosso comportamento em vida. Então a gente agradece muito a Deus, nosso Pai, a gente agradece a essa espiritualidade, porque nunca é demais comentarmos que quando nós resolvemos, quando eu e Nivaldo sentamos para conversar sobre o estudo de André Luiz, esse estudo já existia no mundo espiritual. Já estava programado isso no mundo espiritual. Então, a gente, por isso, é motivo de agradecimento sempre nosso, por trazermos, por termos essa incumbência de, junto com vocês, estudarmos esse livro, Obreiros da Vida Eterna. Que vai nos transformar, né, Célia? A partir da leitura, do estudo desse livro, nós vamos encarar os desencarnes, os velórios, completamente diferentes do como nós víamos, nós enxergávamos, né?
Então a gente agradece ao Pai, agradece a André Luiz, agradecemos a esses amigos espirituais que nos sustentam, que nos incentivam nesse estudo e, acima de tudo, que estão sempre aqui do nosso lado, nos ajudando nesse entendimento. Obrigada, Pai. Obrigada, amigos espirituais. A nossa gratidão grande. E nós estamos nessa... Capítulo 17, Capítulo 17, né? Rogativa singular. E aí ele fala de Dimas. Você começa a ler ou eu Vamos começo? começar aqui, né, Célia? Então, nesse capítulo 17, nós acabamos o desencarne de Fábio, mas em cada início de capítulo agora a gente vai observar que André Luiz traz notícia dos que já desencarnaram, do Dimas e agora do Fábio, né? Então ele começa assim: enquanto Dimas se restaurava paulatinamente, Fábio cobrava forças de modo notavelmente rápido. Aqui cabe uma observação, né, Célia? Por que o Dimas ainda se encontra, que foi o primeiro a desencarnar, ainda se encontra nesse estágio, né, restaurando paulatinamente suas forças? A gente lembra que André Luiz comentou que o Dimas ele foi um espírita médium, mas ele negligenciou o cuidado dele com a família. Enquanto que o Fábio, que não tinha uma religião definida, ele fazia o evangelho no lar com a família, ele preparou os filhos e a esposa para a sua partida. E ele próprio tinha uma consciência muito grande com relação à vida futura. Então isso fez com que ele tivesse essa recuperação mais proeminente, né? Notavelmente rápida, como diz aqui André Luiz. Os longos e difíceis exercícios de espiritualidade superior, levados a efeito na crosta, frutificavam, agora em bênçãos de serenidade e compreensão. Ambos repousavam na casa transitória. Lá, a gente já falou sobre a casa transitória, que seria esse ponto de repouso para que dali eles fossem recambiados para colônias mais apropriadas, né? Amparados pela simpática geral da instituição que a irmã Zenóbia dirigia. Ao mesmo tempo, prosseguíamos em constante cuidado, junto aos demais amigos, principalmente ao pé de Cavalcante, cuja situação orgânica piorava sempre nas vizinhanças do fim. Então é o terceiro. Cavalcante vai ser o terceiro desencarne que eles vão assistir. Dimas, com o exemplo de Fábio, criava novo ânimo. Reagia com mais calor perante as exigências da família terrena e consolidava a serenidade própria, com a precisa eficiência. O ex-tuberculoso, iluminado e feliz, notava que outros horizontes se lhes abriam ao espírito sensível e bondoso. Podia levantar-se à vontade, transitar nas diversas secções em que se subdividiam os trabalhos do Instituto, e dava gosto vê-lo interessado nos estudos referentes aos planos elevados do universo sem fim. Vamos lembrar que o Fábio, ele desencarnou tuberculoso. E quando encarnado, ele não tinha essa mobilidade toda. Ele já estava, né, se recuperando, como eles dizem aqui, notavelmente rápido. E aí ele já podia andar à vontade, transitar. Podia levantar-se à vontade, transitar nas diversas sessões em que se subdividiam os trabalhos do Instituto, e dava gosto vê-lo interessado nos estudos referentes aos planos elevados do universo sem fim.
E aí vamos. Aqui ele diz do Dimas, preocupado ainda com a Ainda família. com a família. E Fábio, essa é a grande diferença entre eles. E Fábio está interessado em estudos elevados. Célia, e aí o que a gente tem que aprender com essas lições aqui? Que ao desencarnarmos, nós vamos ter que ter esse bom senso de entender, Célia, que do ponto de vista espiritual, que vamos nos encontrar, não podemos fazer nada pelos nossos parentes, filhos, esposas que deixamos na crosta terrestre. Então é preciso que a gente tenha essa consciência, porque o Dimas ainda está preso em sofrimento. E a gente lembra lá do médico que trabalhou com o André Luiz, né? Qual o nome dele, Célia? Que ele encontrou com a mãe, ele voltaria para reencarnar novamente. Ele reencarnaria. Qual? Aqui no Obreiros da Vida Eterna, nós tivemos o Médico? Sim, médico. Nós vamos, daqui a pouco nós vamos falar. Nós vamos falar sim, olha. Gotuso. Lembra do Gotuso? Ah, tá. O Gotuso, que era médico, desencarnado há 10 anos, desencarnado. mas ele não conseguia se desvincular da crosta terrestre. E a solução, após o encontro com a mãe, era que ele reencarnaria no próprio como neto, né? Ele nasceria como neto da esposa, filho de um dos filhos, para que ele pudesse se reequilibrar. Ele estava tão desequilibrado, ainda no mundo espiritual, já desencarnado há 10 anos, ele tinha todo o conhecimento, mas ele não conseguia trabalhar isso mentalmente. Então a importância, Célia, nós vamos ver, Nivaldo, que não acontece muito diferente do Dimas, não. Sim, exatamente. Não acontece muito diferente. Então são casos em que a gente precisa trabalhar isso. Esse é um trabalho individual de cada um. Né? Porque quando a gente recebe irmãos na mesa mediúnica, preocupado com meu filho, e a gente sabe que ninguém fica desamparado, mas a gente acha que nós temos que ir lá e cuidar, e não podemos mais. Não podemos mais. É preciso, aquela orientação do avião? Sim. Da máscara que vai Havendo cair? despressurização, máscara cairão. Coloque primeiro em você e depois auxilie o outro. Então, ao chegarmos no mundo espiritual, precisamos trabalhar o nosso reequilíbrio. E você lembra, Célia, que a nossa harmonização. Ainda agora, no capítulo anterior, no desencarne de Fábio, a conversa que ele teve com a família antes de desencarnar, ele foi claro para a esposa e para os filhos, dizendo que se ele tivesse condições, ele voltaria para ajudar, se tivesse condições. Mas então ele tinha essa nitidez, né? E ele vai ter essa condição como? Quando ele se dedicar a esses estudos, a essa readaptação. Porque readaptação? Porque todos nós já fomos e voltamos várias vezes. Mas é sempre uma readaptação. Continua falando sobre o Fábio. Experimentava tranquilidade. Não era um gênio das alturas. Não completara suas necessidades de sabedoria e amor. Entretanto, era servo distinto, em posição invejável pelos débitos pagos e pela venturosa possibilidade de prosseguir a caminho de altos e gloriosos cumes do conhecimento. Ou seja, vamos prestar bem atenção. Fábio não era uma pureza de espírito. Sim. Não era. Mas ele era dedicado. Esforçado. Pois é. Né? E está lá no Evangelho que vamos reconhecer o bom espírita
Pelo esforço. No esforço No que esforço ele que ele faz faz. para domar as suas mais inclinações. Porque, Célia, defeito todos nós temos. Todos nós. Então, cada um tem que fazer esse esforço para corrigir. Se autocorrigir. A gente gosta muito de corrigir o outro. O outro. Né? O Mas outro a gente tem que corrige, que é uma corrigir beleza. a nós mesmos. Então, continuando aqui, pelos repagos, né? A irmã Zenóbia. A irmã Zenóbia dava-se ao prazer de ouvi-lo nos rápidos minutos de lazer e, frequentemente, manifestava a Jerônimo suas agradáveis impressões a respeito dele. Olha só, ele com tão pouca tempo de desencarne, ele já conversava com a irmã Zenóbia, que era o espírito que dirigia a casa transitória, e deixava a irmã Zenóbia, de certa forma, impressionada com a lucidez dele, né? Tanta alegria provocou o discípulo fiel com a disciplina emotiva de que dava testemunho, que o nosso assistente tomou a iniciativa de trazer-lhes a esposa em visita ligeira. O Fábio estava tão bem que o Jerônimo disse, olha, vamos trazer a esposa dele, né? Para uma visita. É um sonho que ele vai ter, ela vai ser em desdobramento, ela vai ser levada à casa transitória. Lembro-me da comoção de Mercedes, que era a esposa do Fábio, né? Ao penetrar o pórtico do Instituto pelo braço amigo do nosso orientador. Estava atônita, desnubrada, estática. Não possuía consciência perfeita da situação, mas demonstrava sublime agradecimento. Conduzida à câmara em que o companheiro a esperava, ajoelhou-se instintivamente, sensibilizando-nos todos ante o gesto de espontânea humildade. Então a Mercedes foi levada à casa transitória, ela fica atônita com tudo aquilo, ela, evidentemente, para ela aquilo é um sonho. E ela, ao ver o Fábio, ela se ajoelha, né? Num ato de espontâneo de humildade. Fábio, sorridente, disfarçando a forte emoção, dirigiu-lhe a palavra, exclamando, levante-se, Mercedes. Comungamos agora na felicidade imortal. A esposa, porém, inebriada de ventura, fechara-se em compreensível silêncio. O amigo adiantou-se, ergueu-a e abraçou-a com infinito carinho. Então o Fábio levanta a esposa e a abraça com muito carinho. Né? Não se amedronte com a viuvez, diz ele, minha querida. Continuou. Estaremos sempre juntos. Lembra-se do nosso entendimento derradeiro? Aquela conversa que ele teve com ela, né? Antes do desencarne, eles fizeram aquele evangelho no lar. E qualquer coisa é só voltar lá atrás, nesses momentos, para relembrar a conversa dele. Mas aí ele preparando ela para a partida dele. Naquela noite derradeira que ele estava, né? Depois daquela melhora provocada pela equipe do desencarne, do André Luiz, do Jerônimo, ele toma aquele banho e aí ele faz o evangelho no lar. Mercedes abriu os lábios e fez sinal afirmativo. Dê-me notícia dos filhinhos, pergunta Fábio, né? Pediu o consorte desencarnado a sorrir. Nada disse ainda. Por quê? Fale, Mercedes, fale. Mostre-me sua alegria vitoriosa. A esposa fixou nele com mais atenção os olhos meigos e brilhantes e disse, chorando de júbilo, Fábio, estou agradecendo a Jesus a graça que me concede. Como sou feliz, tornando a vê-lo. Lágrimas copiosas corriam-lhes da face. Em seguida, após curto intervalo, informou. Nossos pequenos vão bem. Lembramos-nos de você incessantemente. Todas as noites, reunimos-nos em oração, implorando a Deus, nosso Pai,
conceda a você a alegria e paz na vida diferente que foi chamado a experimentar. Olha também a lucidez dela, né, Célia? Outra pausa em que a nobre senhora tentou conter o pranto. Quero avisá-lo, prosseguiu, de que já estou trabalhando. O senhor Frederico, nosso velho amigo, deu-me serviço. Carlindo vela pelo irmão. Carlindo era o filho mais velho, né? Vela pelo irmão, enquanto me ausento. E creio que nada nos falta em sentido material. Temos apenas, e a esposa, dedicada, interrompeu-se nas expressivas reticências, receosa talvez de ofendê-lo. Continue, falou o companheiro sensibilizado. Não se zangará? Disse Mercedes, reanimando-se. Se eu reclamar contra as saudades imensas em nossas refeições e preces, há um lugar vazio, que é o seu. Ela está dizendo para ele e quer que ele não se zangue com isso, né? Creia, porém, que faço o possível por não feri-lo. Coloquei mentalmente a presença de Jesus, o nosso mestre invisível, onde você sempre esteve. Então, a cadeira em que o Fábio costumava sentar, a Mercedes manteve vazia, mas ela visualiza a presença de Jesus. Desse modo, sua ausência em casa está cheia de confiança fervorosa nesse amigo certo que você me ensinou a encontrar. Olha só, o Fábio é que trouxe a presença de Deus, de Jesus para a família. Então, e a esposa demonstra que aprendeu exatamente tudo isso. É importante a gente lembrar que o Fábio, ele ensinou a esposa e aos filhos toda essa noção, toda essa certeza, noção não, certeza da presença de Jesus, da presença da espiritualidade no ambiente familiar dele. Mas ele ensinou isso, mas a esposa colocou em prática. Colocou em prática, exatamente. Porque nós estamos aqui aprendendo. Se vamos praticar ou não, aí é uma outra situação, né? outra história. Tá? Fábio ensinou e a esposa está aplicando. São aquelas três, a gente comenta, né, Célia? São aquelas três posições, né? A gente às vezes não sabe e não pergunta para aprender. Às vezes a gente sabe e não ensina. Não ensina. E o pior de todos, né? A gente sabe, ensina e não pratica. Então é muito importante o que a Célia disse. A gente tem que saber, mas a gente tem que botar em prática. Senão, não adianta nada. A Célia vai continuar. Reparei, foi aqui que você parou? Exatamente. Reparei que o esposo, não obstante a elevação que o caracterizava, desenvolveu visível esforço para não chorar. Fazendo-se otimista, observou. Então, o fato da esposa ter colocado Jesus, ter projetado a presença de Jesus lá na cadeira que o Fábio costumava utilizar, isso emocionou ele, porque foi isso que ele sempre quis, foi isso que ele passou para os familiares. E aí, prosseguimos aqui. Não apague a luz da esperança. Fábio falando, não apague a luz da esperança. Não me zango em sabê-los saudosos, pois também eu sinto falta de sua presença, de sua ternura, da carícia de nossos filhos.
mas ficaria contrariado se soubesse que a tristeza absorveu nosso ninho alegre. Tenha coragem e não desfaleça. Logo que for possível, retomarei meu lugar em espírito. Estarei com você no ganha-pão. Assisti-la-ei nos exercícios da prece e respirarei a atmosfera de seu carinho. Para isso, no entanto, por enquanto, preciso escorar-me na sua fortaleza de ânimo e não dispenso o seu amoroso auxílio. Sinto-me cercado de bons amigos que não nos esquecem e, quem sabe, estaremos lado a lado de novo em porvir não remoto. Avisaram-me de que a divina bondade me concedeu ingresso em colônia de trabalho santificador. Guardemos essa palavra, trabalho. Trabalho santificador, porque não vamos alimentar esse pensamento que é muito comum entre nós. Partiu, aí descansou. Não, é trabalho. Vamos lembrar de Jesus, que ele nos disse, meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Ou seja, a espiritualidade, a alegria da espiritualidade é trabalhar. Então, essa ideia de desfazer esse mito, né, Célia? Essa ideia de que estávamos ali naquele sofrimento antes do desencarne, seja de que ordem for, desencarnou, descansou, não, ele vai continuar em tratamento médico, ele vai continuar em tratamento psicológico, ele vai continuar em tratamento naquele mal, porque aquilo ali o perispírito continua ferido da mesma forma que o corpo físico. E assim que ele se recuperar, que ele se reequilibrar, se reharmonizar, o trabalho vai continuar. Vai continuar, exatamente. Então, avisaram-me de que a divina bondade me concedeu ingresso em colônia de trabalho santificador, a fim de prosseguir em meus serviços de elevação. O Fábio já estava pronto para começar a trabalhar, Célia. Assim que nós desencarnamos e estamos em condições, vamos trabalhar. Né? Poderei, talvez, tecer diferente e mais belo ninho para aguardá-la. Ouço dizer, Mercedes, que o sol é muito mais lindo nessa paisagem de encantadora luz e que à noite as árvores floridas assemelham-se a formosos lampadários, porque as flores maravilhosas retêm o luar divino. Chega a ser até poético, né? A gente quer ir para lá, mas ainda temos um percurso a fazer aqui. Nesse instante, determinada interrogação interrompeu-me o raciocínio. Se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço, desde outro tempo, a fim de merecer-lhes especial consideração, isso é André Luiz pensando, pensando. Cogitando. Como se mostra adventício
a respeito do noticiário de nossa esfera. Sintetizando, compridas indagações em pequenina pergunta ao assistente Jerônimo, respondeu-me o orientador em 2 sentenças curtas. O que o André Luiz estava cogitando, o instrutor já captou e vai responder para ele, né? A morte não faz milagres. A gente precisa entender isso e guardar isso no nosso ser. A morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Calei-me atento. André Luiz se calou atento. Fitando a visitante enternecido, o marido recém-liberto considerava: acredita que não vale a pena sofrer de algum modo para conseguir tão sagrado patrimônio? Repetindo, acredita que não vale a pena sofrer de algum modo para conseguir tão sagrado patrimônio? Nossos filhos crescerão depressa. As lutas serão breves. As situações carnais transitórias. Não desanime, portanto. A providência jamais se empobrece e nos enriquecerá de bênçãos. Então, nenhum de nós vai ficar desamparado. O que não quer dizer que vamos ter tudo o que nós queremos ter. Não é isso. A morte não faz milagre. A morte não faz milagre. O que nós éramos aqui, nós vamos continuar sendo no mundo espiritual. Exatamente igual. Os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, com os mesmos sofrimentos. Repetindo a última frase de Fábio: a providência jamais se empobrece e nos enriquecerá de bênçãos. Mostrou à esposa formosa expressão de conforto no semblante, feliz, e mobilizando as mais íntimas energias da alma humilde, manteve-se por alguns instantes de mãos postas, como a agradecer a Deus o imenso júbilo daquela hora. Jerônimo fez significativo sinal avisando em silêncio que findara o tempo da visita. A irmã Zenóbia, que acompanhou a cena comovida junto de nós, tomou de uma flor semelhante a uma grande camélia dourada e deu-a a Fábio para que presenteasse a companheira. Mercedes recebeu a dádiva, aconchegando-a ao coração. Nosso dirigente aproximou-se de mim e notificou-me: André, acompanhe-nos à crosta. Nossa amiga perdeu grande porção de forças com a emoção e ser-nos-á útil sua cooperação na volta. Está falando da Mercedes, né? Ela precisaria de ajuda para retornar.
ela perdeu muita, como ele diz aqui, muita força, porção de força, naquela emoção Do reencontro com o do Fábio, né? reencontro com o marido. Despediu-se a viúva e, em breve, era por nós reconduzida ao lar. E ainda agora, ao relatar a experiência, recordo-me da estranha sensação de felicidade que Mercedes sentiu ao despertar no leito com a perfeita impressão de guardar a delicada flor entre os dedos. Imagine como ela acordou de manhã, né? Com aquele sonho daquele encontro que ela teve, que na verdade foi real. E aqui também, Nivaldo, vamos lembrar que todas as noites, quando dormimos, nós vamos ao mundo espiritual. Sim. Vamos aonde O nosso nossas coração pede. pede. É por isso que a prece, ao deitar, ao colocarmos esse corpo físico para repousar, porque nosso espírito não vai dormir, muito pelo contrário, ele vai ter uma liberdade maior de ir aonde desperta maior interesse nosso. Que seja para estudarmos, que seja para estarmos juntos dos nossos mentores, desses amigos que nos ajudam, porque toda noite acontece isso. Esses encontros. Com quem nós estamos nos encontrando, Aí a gente não sabe. as nossas saímos do corpo afinidades. Quem descansa é o corpo físico, o espírito sai. E aí, muitas das vezes, a gente escuta falar assim, Nivaldo, não, eu não sonho. Sonha, Pode não todos lembrar. nós sonhamos. Pode não lembrar. Pode não lembrar como Mercedes está lembrando. Porque isso é importante para ela, para fortificar, para essa emoção que ela sentiu, vai alimentar a Muitas das vezes, Mercedes. né, Célia, os amigos espirituais até não permitem que nós não lembremos para não nos prejudicar. Mas Temos esses encontros no mundo espiritual todas as noites. Então, continuando, tudo, pois, corria bem no círculo dos trabalhos que nos foram cometidos, quando nosso mentor foi chamado por autoridade superior de nossa colônia. Esperei impaciente o regresso dele, porque Jerônimo, em obediência às determinações recebidas, deveria partir imediatamente para atendimento inadiável. Recomendou-nos, então ficou André, Luciana e o padre Hipólito. Recomendou-nos aguardá-lo em serviço na casa transitória. Prestem atenção, recomendou aguardá-los em serviço, trabalhando. Senta aí, descansa um pouquinho que eu vou ali e já volto. Não, trabalhando. Recomendou-nos aguardá-lo em serviço na casa transitória, acentuando que seria breve. De fato, não se demorou mais de um dia. E, ao regressar, cientificou-nos da novidade. A irmã Albina fora autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo. Isso é uma moratória. Razão
porque a desencarnação fora adiada sine die. Sem dia previsto. Temporariamente Temporariamente. foi adiada a desencarnação da irmã Albina. Então, a irmã Albina, Célia, seria a terceira A a terceira. desencarnar. Mas aí o Jerônimo recebe uma informação, pede para que a equipe, para que ele se apresente às autoridades, né, superior dele, espiritual. Ele pede que a equipe o aguarde e ele sai, e quando ele retorna com essa informação. Só olha aqui, ó. Eu recebi a informação de que a irmã Albina, que era próxima, ela não vai desencarnar agora. Ela recebeu uma moratória. Ela não, o desencarne dela foi suspenso sine die, ou seja, não tem ainda uma data marcada. Mas não vai ser agora. Aí a gente pergunta assim, mas por que a irmã Albina recebeu essa moratória? Por que ela tem diferente E aí do Dimas, o André do Luiz vai trazer para Fábio? nós. Vai trazer para nós o porquê. Existe sempre um motivo. E esse motivo é nobre. Esse motivo é de grande utilidade. Não é porque era irmã Albina. Porque a gente, na nossa ignorância, a gente fica assim, mas por que fulano não recebeu? Eu gostava tanto dele, ele era tão Tão bom. bonzinho, né? Tão bonzinho. E Célia, outra coisa importante aqui, né? Porque a gente sempre fala muito disso, o André Luiz está sempre perguntando, mas ele desencarnou na data prevista? Em todos, ele perguntou isso no Dimas, no Fábio, ele está sempre preocupado se desencarnou realmente na data certa. E normalmente a gente observa que normalmente essa data do desencarne é sempre um pouco antecipado, né? Como foi o caso do Dimas, como foi o caso do Fábio. Mas nesse caso agora, André Luiz vai trazer para nós essa novidade, que é uma moratória. É você veio com um planejamento de desencarne da data tal, como foi a Albina, e ela vai passar do período. E agora, recentemente, nós tivemos isso com o nosso irmão. Divaldo, A história é contada pelo próprio Divaldo. Sim, ele recebeu algumas moratórias. Algumas moratórias. Por que ele recebeu essas moratórias, Célia? Porque ele estava exercendo um trabalho. Ele estava trabalhando, estava trazendo informações para nós do mundo espiritual. Ele não recebeu moratória, vamos deixar ele porque o viver um Divaldo pouco mais. é baiano. Né? Não, é porque havia um interesse maior do plano espiritual. Como nós vamos ver aqui. Por que a irmã Albina não vai desencarnar agora? O desencarne dela foi suspenso sem um dia previsto, como o André Luiz nos diz aqui, né? E nos livros de André Luiz existem outros relatos de moratórias. Tem um livro que eu não vou lembrar o nome, André Luiz, em que a avó está para desencarnar, mas a neta vai ter Essa, Célia. É aqui. É esse não, o motivo. não, mas não é nesse livro. É um outro livro. E que a neta vai ter um filho e a espiritualidade segura a avó mais tempo para que a neta... Não, mas não é. Pode ser que aqui tenha esse caso, mas não foi nesse livro que eu li. Ou a história que André conta pode ter sido desse livro, mas não foi mencionado que era o livro Obreiros da Vida Eterna. Mas continuando, a irmã Albina fora autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo. Razão por que a desencarnação fora adiada sine die. Certa rogativa influíra decisivamente no assunto. Certo pedido, certa prece
influenciou nessa decisão. Entrara em jogo imperiosa exigência que nossa colônia examinara com a devida consideração. Em vista disso, renovara-se o programa da missão que trazíamos. Ao invés de auxílio para a libertação, a velha educadora receberia forças para se demorar na crosta. E a gente sabe que eles podem fazer isso, como o Fábio, ele teve aquela melhora, né? Então, a Albina ia ser assim, de certa forma, através dos passes, né? E da fluidificação de águas, ela receberia um pouco mais de vigorosidade para permanecer na crosta terrestre. Deveríamos procurar-lhe deveríamos procurar-lhe a residência sem perda de oportunidade, proporcionando-lhe ao organismo os possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. Quis perguntar alguma coisa, inteirar-me das particularidades, se ele não quisesse isso, não seria André Luiz. Quis perguntar alguma coisa, inteirar-me das particularidades. Todavia, Jerônimo costumava dizer com proveito tudo o que necessitávamos saber, e não me cabia constrangê-lo a qualquer informação antecipada. Ou seja, tudo que era necessário saber, Jerônimo ia participar a eles. Por que se modificara a decisão de tamanho relevo? Porque um desencarne, olha só, isso é um planejamento, né? Quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter influência às diretivas de nossa colônia espiritual? Seria justo o adiamento? Por que motivo determinada súplica impunha a renovação do roteiro a seguir? O assistente percebeu as indagações que se me entrechocavam no cérebro e adiantou: não se torture, André. Saberá tudo no momento oportuno. Porque, muitas das vezes, isso aqui até é para a nossa educação. Muitas das vezes a gente não espera a gente quer antecipar esse momento oportuno. A gente tem que nos educar. Às vezes as pessoas começam a nos contar alguma coisa. E a gente anda logo, vai! A gente começa a antecipar o que ele quer dizer. Não é isso não. E a gente acontece, não aconteceu isso não. A gente começa a antecipar. André Luiz está exatamente assim, querendo antecipar o motivo pelo qual a irmã Zenóbia ganhou essa moratória. A irmã Zenóbia não, a irmã Albina. A irmã Albina ganhou essa moratória. Então, mas no momento certo ele vai saber. E o que chama a nossa atenção é a tranquilidade do Jerônimo. Não se perturbe, André. Saberá tudo no momento oportuno. Então, essa tranquilidade, esse aguardar esse momento oportuno faz parte da nossa autoeducação. Autoeducação, exatamente, Célia. Estamos chegando ao final do nosso estudo desse livro Obreiros da Vida Eterna, essa terça-feira, já próximo ao nosso horário de almoço. E queremos desejar a todos vocês uma excelente semana, que tenhamos podido aproveitar um pouco mais sobre essas informações que André Luiz vai trazendo cada vez aqui mais para nós.
E só nos resta realmente agradecer a Deus, agradecer a essa equipe espiritual em estar nos dando essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez estudando junto com vocês. Paz e bem, paz e luz. Paz. Muita A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.